dos tantos ofícios do sacerdote que representava o povo, tinha um fundamental, tinha um que o diabo, quando via o sacerdote fazendo, ele ficava furioso. Tinha um ofício que o sacerdote, ele se reunia a cada 12 horas, e no meio do arraial, preste atenção para você aprender, no meio do arraial havia 4 pedras ou 4 colunas de 1,25 m, e por cima uma tábua, por cima um pedaço de pedra, que era um altar, no meio do arraial do povo. E o sacerdote, ele levantava às 6 da manhã, o dia está fazendo frio que for, o dia está caindo a tempestade que for, há um mistério nisso, de Deus, mas podia estar a situação e o clima que for, eles tinham que levantar às 6 da manhã, e ainda que o povo continuasse dormindo, eles olhavam para o meio do arraial, e lá eles viam um grupo de sacerdotes. E o grupo de sacerdote ia para aquele fogo que já estava queimando e tirava a cinza, tirava aquilo que tinha sido queimado, jogava ao canto, enquanto outro grupo de sacerdote ia no celeiro, ia no estoque e buscava 12 gravetos, 12 pedaços de lenhas, e trazia nas mãos 12, representando cada tribo de Israel. E eles levavam nas mãos os 12 gravetos, os 12 pedaços de lenha, fazia fila, organizado. Um sacerdote tirava do altar a cinza, tinha sido queimada, não tinha utilidade, tirava a cinza, arrumava a brasa que ainda tinha, e com carinho e delicadamente ele pegava na mão daqueles que faziam uma fila assim de 12 homens, os gravetos, arrumava, e ele começava a soprar aquele fogo. Não podia colocar outro fogo, tinha que pegar com o fogo que já tinha. Ele soprava aquele fogo, ele soprava. Quando ele cansava, ele ia para o último lugar da fila, o outro sacerdote vinha e soprava. E era um fluxo constante de quem soprava, de quem limpava, de quem trazia, de quem ia no estoque para pegar da mão de alguém que estava dando as lenhas, o outro que ia na mata para cortar. A lenha tinha o tamanho exato, não era qualquer lenha, não era qualquer tamanho, não era de qualquer jeito, e não era trazido com tristeza. Presta atenção, estamos falando de vida com Deus. Estamos falando de vida com Deus. Tinha quem cortava na mata a lenha exata, tinha quem preparava, quem media o tamanho, quem serrava, com alegria, com graça, com cântico, com satisfação, porque ele sabia para quem eles estavam servindo, para quem eles estavam trabalhando. Pegava de manhã cedo, e isso eles faziam, irmão, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, a cada 12 horas, o fogo se acendia, cansava, às vezes demorava horas até se acender. Tinha que colocar lenha, tinha que arrumar, tinha que trazer, tinha que soprar, todo dia, a cada 12 horas. Por que isso? Porque assim diz o Senhor. O Senhor dizia para aquele povo: quando eu colocar os meus olhos sobre a terra, e eu ver que o altar não tem fogo, eu vou entender que a minha presença já não é mais querida entre vós. Por isso que a cada 12 horas um grupo de sacerdotes há de levantar e colocar o fogo no altar, porque o fogo no altar não se apagará. Você compreende isso? E a cada 12 horas, quando Deus olhava e via o sacerdote na tentativa de acender o fogo, pela uma ação de sobrenatural, porque o tempo de até chuvoso, o fogo pegava. Quando Deus via o horário exato, o sacerdote estava vindo do celeiro com determinação, com alegria, ainda que era impossível, Deus fazia descer fogo e pegava ali naquele local. E todo o arraial entendia que Deus estava com eles, porque o fogo descia. O sacerdote
fogo era aceso. Estamos falando de vida com Deus. Vida com Deus tem que ter obediência, organização, sincronização, tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter uma entrega, tem que ter devoção. Não pode cansar, e se cansar, tem que ir na fonte de água viva e renovar suas forças, porque a obra continua. O fogo não pode se apagar. Amém, igreja? Amém. São vários ofícios que o sacerdote tinha. O outro eu não vou falar outro domingo que vem, ligado à adoração. Que quando os sacerdotes faziam isso, Satanás tremia de medo e lutava para destruir o ministério de adoração no meio dos sacerdotes. Não vou comentar sobre isso hoje, domingo que vem eu falo sobre isso. Mas eu quis falar hoje sobre oração e sobre fogo no altar, pela percepção do ambiente e do culto. Não é porque a gente está bom demais não, porque nós possamos melhorar a nossa vida com Deus. Há uma cobrança em minha vida, há uma cobrança com você em relação à nossa vida com Deus. Há uma capacidade de melhorar. Há uma capacidade de ter um compromisso de oração, de ter um compromisso de vigilância, de ter um compromisso de palavra, de entender que você é filho de Deus e não escravo de Satanás. E você viver com responsabilidade nesse mundo, com os de fora, dando o seu testemunho de crente em nome de Jesus, igreja. Isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja. Porque toda hora que Deus olhar para mim e para você, e Ele vê o compromisso na hora do altar, na hora de colocar o fogo, na hora de oração, indiferente o tempo que esteja, a crise que você estiver passando, quando Ele olhar que você está lá, soprando, falando, tem misericórdia, Senhor, acende esse fogo, tem misericórdia, meu Deus, não me deixe aqui. Quando Deus vê você nesse compromisso, o fogo vai acender, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixa o diabo fazer você parar, não deixa Satanás fazer você desistir, não permita isso. Você não está aqui à toa, querido, você não está aqui à toa, você não está aqui à toa. O objetivo de um culto, irmãos, o objetivo da administração, depois eu falo isso. Abre seu livro no livro de Ruth, em nome de Jesus. Então a gente abre o seu livro, no livro de Ruth, em nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias, exaltado é o nome de Jesus. O livro de Ruth, Antigo Testamento, Velho Testamento, depois do livro de Juízes. Acompanhe comigo, deixa aberto antes do livro de 1 Samuel. Vamos aprender da palavra de Deus. Deus tem muita coisa para fazer nesta noite, em nome de Jesus. Deixa aberto no livro de Ruth, capítulo 1. Abre aí, eu quero que você acompanhe. Nós estamos fazendo um estudo desse livro de Ruth. Esse estudo vai ser muito bom os domingos, irmão. Sempre o Senhor nos indicar algum livro, que a gente vai ter um contexto, né? Quem que acompanhou o estudo de Malaquias? Eu tenho certeza que toda vez que você voltar a ler, você tem uma noção toda daquele texto do livro. Isso é muito importante, a palavra de Deus. Ruth, capítulo 1. Deixa aberto e olha para cá. Domingo passado nós demos uma introdução de Ruth e falamos algumas coisas. Gostaria de ouvir a igreja. Cada um fala alguma coisa. O que nós falamos no domingo passado sobre o livro de Ruth? Algum contexto que você aprendeu? Mulher amaldiçoada. Que às vezes o Senhor, porque era amaldiçoada. Quem? A mulher amaldiçoada passou a receber a bênção do Senhor. Amém. Ruth, e outra coisa, fala, Pedro. Decisões erradas podem afetar, uma pequena decisão errada pode afetar uma vida. Uma pequena decisão errada afeta a sua vida. Outra coisa que você aprendeu. Ajuda a igreja. Espírito Santo que faz lembrar. Quem estava aí tem que saber de alguma coisa. Independente da mulher, ela é boa na vida, se for tudo, mas dentro do nosso lugar. Amém, irmão. Uma vida. Amém. Não, Pedro, espera. Outra pessoa, irmão, estava aqui domingo passado. Ou o Espírito Santo não está trabalhando certo na sua vida, ou você não tem ele. Ou você está negligente com a palavra. Então, trabalhando certo é etapa, não erra.
Você tem ele porque você aceitou Jesus, é questão de negligência com a palavra. Fala, Kátia. Por causa da decisão de Ruth, que ela decidiu, né, sair com Noemi, com aquela palavra que o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Deus mudou a história de Ruth, né, para melhor, né? Amém. Ruth foi em geração. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Fala, Deus. Mais para se arrepender e voltar para Deus. Glória a Deus. Outra coisa? Nós somos geração de Ruth. Hã? Somos geração de Ruth. Somos geração de Ruth. Boa, Rose. Porque nós somos os gentios, ouvimos através de Israel e cremos e o Senhor nos abençoa. Não podemos tomar decisão nenhuma sem antes consultar o nosso Deus. Não podemos tomar decisão nenhuma sem consultar Deus. Agora está fluindo. O Espírito Santo está começando a falar. Vamos, igreja. Jesus veio da linhagem de Ruth. Fala, Pedro. Aqueles que são fiel a Deus, ainda que esteja no fundo do poço, há esperança. Igual Ruth foi fiel à nora dela, à nora do mar. Amém. Outra coisa. Significado do nome Elimelec. Deus é meu rei. Deus é meu rei. Significado de Noemi. Agradável. De Ruth. Bela amiga. Significado de Malom e Quilion. Um doente e o outro quase morrendo. É o nome que pôs nos filhos, irmão. Só o cego. Por isso que morreu os dois. Mais alguma coisa, igreja? Maravilha. Tá bom, só pra gente estar firmando isso aí. Vou estar fazendo isso aos domingos para a igreja ficar firme, né? Eu assisti a pregação lá em casa, mas eu acho que vocês nunca riram tanto quando eu contei sobre a nossa vida particular com a Ramariana e a dificuldade, hein? Mas era risada que eu sei que até Deus parece que ouviu. Queridos, vamos então no contexto aqui agora. Glória ao nome de Jesus. Livro de Ruth. Nós lemos até o versículo 16. Nós lemos até o versículo 17, né? Amém. Ruth 1 e 20. Vamos ler Ruth 1 e 20. Porém ela lhe dizia. Vamos ler 1 e 19. Assim pois foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu em sorte em parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E eles disseram: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: que é essa moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Amém? Olha para cá para você entender. Rapidamente. Elimeleque, casado com Noemi, sai de Belém, vai para Moabe. Lá os dois filhos casam, lá morre o pai, lá morrem os dois filhos, morre o esposo e morrem os filhos de Noemi. Ela fica sem nada, isso no decorrer de 10 anos.
Depois ela ouve que Belém já tinha comida, já tinha água, ela volta para Belém. Quando ela chega em Belém, não estou entrando nos detalhes do domingo passado, tem como eu pregar novamente. Quando ela chega em Belém, ela era uma pessoa muito conhecida, e as pessoas começam a dizer: não é essa Noemi que há 10 anos saiu daqui, foi para Moabe e agora retornou? Ela era muito conhecida. Automaticamente Noemi fala assim: não me chama mais de Noemi, o meu nome agora é Mara, que significa amarga. Eu estou triste, porque eu saí daqui com muitas posses e voltei pobre, sem marido, sem filhos, sem recompensa e sem nada. E nós temos que entender a Bíblia para a gente compreender o contexto. Que quando Mara fala assim: olha, Deus tirou tudo de mim, Ele foi contra mim, Ele me prejudicou, a gente tem que ter noção para entender que ela está falando aquilo que ela sentia. Isso não é verdade. Deus não coloca ninguém na miséria. A gente tem que entender essas questões. Ela está falando aquilo que ela sentia, e o autor escreveu aquilo que ela expôs na sua ignorância, da forma dela entender. Deus não mandou ela ir para Moabe. Ela tomou uma decisão por si só, e ela tinha que assumir as consequências. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, Ele assume com os recursos e com aquilo que você precisa. Quando você faz algo que é Deus que te mandou, que tem o apoio de Deus, você pode ficar em paz, é Ele que vai financiar. Ele mandou, basta você obedecer, e Ele financia o seu projeto. Quando Deus te manda, Ele financia. Quando você vai, o problema é seu. Deus não cobre dívida que você faz, Ele não paga dívida que você fez, porque queria além do que aquilo que precisava. É por isso que o Senhor nos chama e nos manda ser sensatos, ser sábios, ser coerentes, fazer a conta antes de entrar no projeto, calcular se temos condição de chegar até o fim, buscar dele resposta, porque Ele dá o caminho. Quando Deus manda, vai, porque Ele vai resolver o problema. A palavra é dele e não volta vazia. Se Ele não mandou, fique. Noemi foi sem Deus mandar, que o Fernando lembrou, e ela voltou em miséria, sem marido, sem filho, sem história, completamente perdida, sem dinheiro. E ela falou: Deus foi contra mim. Ela sabia, ela amava Deus, mas era a forma dela expressar. Deus não tira ninguém, o diabo tira por causa da desobediência. Amém? Sendo nesse contexto, quando ela chegou, o versículo capítulo 2 vai começar a mostrar, termina o versículo 1 falando que ela é amargurada, que ela está triste, que ela foi afligida. Agora o capítulo 2, pelo Espírito Santo, o autor escreve que ela tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Aqui já é o Espírito Santo falando que Noemi estava cega e ela tinha esquecido de algumas coisas do Senhor. O pecado te deixa, você não começa a ver as coisas, você não consegue ver. Está diante dos seus olhos, você não enxerga. A oportunidade está diante de você, você não pega. Outro passa na sua frente e derruba e vai, você ainda questiona por que ele foi. Cego pelo pecado, o pecado te cega. Você não ouve a voz de Deus. Qualquer coisa te tira do foco. Nós comentávamos hoje aqui de manhã, queridos, no pré-batismo. O diabo não quer, às vezes ele não vai desviar eu ou você, fazer a gente viver com coisas que a gente já repudiou e já largou do mundo. Mas dentro da igreja ele tira a sua atenção, ele deixa você distraído. A distração é o crente desviado. Você está dentro da igreja, mas está distraído, com coisas na sua mente e no seu coração que não provém de Deus, com um propósito que não foi Deus que colocou, com caminhos que Deus não permite, não apoia. Vem para a igreja, levanta e adora, o coração está longe. A gente comentava isso de manhã. Ora, mas não se concentra, ouve a palavra, mas não desenvolve no entendimento. A mente não é transformada, está desviado, está distraído dentro da igreja. Não falta de culto, participa da ceia e está distraído. Se o diabo sabe que não consegue mandar você para fora, ele deixa você aqui dentro e ele tenta distrair com algum foco. Olha no seu coração, na sua vida, na sua mente, o que pode estar tirando você da ligação com Deus. Porque se tem alguém aqui dentro distraído com as coisas espirituais, vivendo como se Satanás, que mata, irmãos, não estivesse matando, vivendo como o diabo que rouba, não estivesse roubando. Você está aqui hoje aqui dentro, sabe que Deus é certo, é sincero, é amoroso e é fiel. Um dia você vai estar diante dele. Você que está vivendo
entendimento e sabe dessas verdades, mas ignora que há um espírito maligno que luta contra a tua vida 24 horas para te tirar do caminho. Em nome de Jesus, você vai sair daqui liberto em nome do Senhor. Esse demônio vai perder o poder sobre a tua existência e sobre a tua casa, sobre a tua mente e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai despertar você. Você vai acordar, você vai tomar um susto e ver: olha o que eu estava envolvendo, fazendo, vendo, assistindo, concordando, assinando, aceitando. Olha para onde eu estava andando. O Senhor te chamou hoje aqui para despertar em nome de Jesus. Não deixa ninguém te distrair. É o culto, irmão. Vamos terminar às 9. Eu quero sua atenção para a sua vida ser mudada aqui, para você entender a importância daquilo que a gente fala, irmãos. Quando a gente fala, irmãos, deixa eu quebrar o texto aqui. 2 Reis, capítulo 4. Quando Eliseu entrou na casa da viúva, ela falou: olha, estou sem marido, estou sem dinheiro, não tenho nada. O pessoal vai levar meu filho, eu vou ser escrava. O que o profeta falou? Pega vasilhas emprestadas, entra para dentro da sua porta, da sua casa, fecha a porta e vai derramando um azeite dentro das vasilhas. E pega muito, não pega pouca não, porque Deus não é Deus de miséria. Pega muito, abundante. Você vai pegar o pouco de azeite que você tem, o pouco de azeite que você tem, vai derramar dentro das vasilhas com a porta fechada. Porta fechada, intimidade. Você tem que ter um momento de intimidade com Deus. E quando ela derramou, encheu as vasilhas que ela pegou emprestada, ela pediu o filho dela: tem mais vasilha, meu filho? O filho falou assim: não tem mais nenhuma, mãe. E ela disse: então vou lá no profeta e perguntar o que eu faço. E o profeta diz: vende, paga as suas dívidas e viva do resto. Deixa eu trazer isso aqui para o mundo espiritual. Eu estou aqui falando para você sobre as coisas do reino de Deus. Não sou melhor do que ninguém, irmão. Qualquer pessoa prega a palavra. Mas para mim estar aqui falando com você, eu estou em comunhão com Deus o dia inteiro, estou em jejum o dia inteiro, vou entregar o jejum depois do culto. Larguei aqui, cheguei aqui 8h30 da manhã, fiz um estudo bíblico, fui para casa, passei o dia inteiro na palavra para trazer alguma coisa de Deus para você, para mim e para você. Então quando eu te falo alguma coisa, se você acatar isso, se você pegar, você vai entrar para sua casa, vai fechar o quarto, vai ter um momento de ligação com essa palavra, e você vai viver a prosperidade, vai chegar em nome de Jesus, em qualquer área que você viver, porque assim diz o Senhor: crede nos seus profetas e prosperareis. Credes em Deus e estará seguro, irmão. O diabo tenta roubar a palavra da igreja, porque a palavra muda, restaura, edifica, transforma. Mas aqui não, irmãos, em nome de Jesus, aqui não. Então fica ligado nas coisas do Senhor, para você sugar isso de Deus, não é de mim, é do Espírito Santo, sair diferente, fazendo coisa diferente, em nome de Jesus. Voltemos ao livro de Ruth. O diabo deixa cego e ela não sabia que ela tinha um parente. Mas o que tem a ver o parente com ela que tinha perdido o marido e tinha perdido os 2 filhos? Porque na lei de Deus, presta atenção, na lei de Deus, o Senhor deu a ordem. Havia uma lei que se o homem casar com a mulher e não tiver filhos, o irmão ou o parente mais próximo poderia pegar aquela mulher como esposa, e o primeiro filho era considerado do irmão ou do antigo marido, para que a linhagem dele não morresse. Amém? Mas Noemi, porque estava no erro, ela não imaginava que Deus poderia usar nessa lei da palavra dele. É por isso que quando Noemi estava ainda em Moabe, ela disse a Ruth: fique aí, porque eu já sou velha, não posso casar. Se eu pudesse casar, até meu filho ficar já de idade para casar com você, ia demorar muito. Ela estava dizendo: não tem mais chance. Ela esqueceu dessa palavra de Deus. Ela esqueceu dessa lei que Deus falou, que o parente mais próximo poderia pegar a mulher como esposa. O primeiro filho era considerado do irmão, era considerado do primeiro marido. Ela estava cega em relação à palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala em Mateus, irmãos, que há um demônio roubador de semente de palavras. Por isso que o diabo Dadaí estava orando aqui em cima. Há um diabo, irmãos, que fica para roubar a palavra. Aquilo que é lançado, o diabo tenta roubar do seu coração. Porque se o seu coração não estiver voltado para Deus, você ouve, e quando você sair lá fora, você sentir o cheiro do cachorro quente, você já não lembra de mais nada. Você vai falar igual o nenenzinho fala ali, ó, Carninha, o menino, sobrinho do Val, né? Há um roubador de semente.
É por isso que eu te dou um conselho hoje, quando você tiver de vir para a igreja, se o culto começa às 7, você começa a arrumar 5h30, 6, não escuta nada que não seja de Deus, não envolva nada que não seja de Deus, não assista nada que não seja de Deus, fica se possível em silêncio, leva o teu pensamento em Deus, começa a cultuar na sua casa, porque quando chegar aqui o diabo nem pera a tua mente nem o teu coração. Em nome de Jesus. Tem gente que está saindo para a igreja, irmão, escutando todo tipo de música e de porcaria do mundo, irmão. Sai da igreja assim, irmãos, ouvindo o que está passando aí na última programação imunda da televisão. Quando começa a envolver no culto, já é 9 horas, não recebe nada. E ainda fala que a igreja é fria e é fraca. Palavra de Deus que nos muda em nome do Senhor. Irmão, eu estou aprendendo muito com essa Ruth, mulher abençoada. Quando Ruth chegou no estado, na nação de Israel, ela imediatamente disse assim, ó, Ruth, a Moabita, versículo 2, capítulo 2, ela disse a Noemi, sua sogra, eu vou trabalhar, eu vou pegar espigas nos campos. E a Noemi falou assim, vai minha filha, e trabalha. Deus é Deus amoroso, irmãos, e Deus é um Deus fiel, Deus sabe de todas as coisas, por isso que a palavra dele, quando a gente está já fraco, sem vigor, a gente volta e lê a palavra. Deus sabia que no mundo sempre existiria pessoas pobres, e Deus naquele tempo, Deus deu uma lei dizendo assim, ó, vocês que são ricos, e que tem campo, e que tem condição, que tem plantio, quando chegar a época de você escolher alguma fruta, algum trigo, alguma coisa, não é para você escolher com ganância, sem deixar nada no pé, e até o que cair no chão você escolhe. Deus falava, não é para vocês fazer isso. Colhe e deixa sempre alguma coisa no pé. Se cair no chão, não apanhe, porque ainda o que está no pé é seu, mas quando cai na terra é meu, diz o Senhor, porque a terra é minha. Amém, igreja? Deus dizia, quando está no pé, se vocês quiserem apanhar tudo pode, mas se cair no chão, não pegue, porque a terra é minha, deixa para os pobres e para as viúvas. Esse é o Deus, irmão, que você serve, que cuida do povo. E Noemi falou com Ruth que existia essa lei, e ela falou, então eu vou para o campo, é tempo de colher, deixa eu pegar alguma coisa que está sobrando. Mulher que trabalha, homem que trabalha, Deus abençoa quem é trabalhador, irmãos. Ela foi chegando em Israel, a nora já era cansada, a sogra já velha, Noemi. Ela falou, eu vou trabalhar, eu vou no campo, eu vou colher alguma coisa. A gente precisa sobreviver, nós não temos mais marido, não tem fábrica, irmão. Lá não tinha fábrica de tecido, não tinha berro, não tinha Fiat, aí ferro para trás serviço, não tinha nada, irmão. Então mulher que não tinha esposo, mulher que não tinha que vir no descendente de dinheiro, elas morriam de fome, não tinha trabalho, não sei que elas iam para a prostituição. E Ruth falou, prostituta eu não vou ser, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Ou ela era prostituta, ou ela arrumava com jeito de crer no Senhor. Ela creu no Senhor. Vou trabalhar. Deus ama quem trabalha. Irmãos, isso é tão tremendo que nos grandes profetas e nos grandes apóstolos, Deus não chamou ninguém que estava todo de bobeira em casa esperando e ver o dia passar. Quando Deus chamou Amós, ele estava trabalhando no campo, irmão, era boiadeiro. Quando Deus chamou Moisés, irmãos, Moisés estava no campo, ajudando gente, ajudando mulheres a tirar água da fonte, ajudando pessoas a pastorear. Quando Deus chamou Pedro, Tiago, João, André, todos eles estavam pescando. Deus não chama ninguém preguiçoso, irmão. Deus não trabalha com preguiçoso, nem o